Eu tive os meus dados roubados do maior vazamento de dados do mundo, das maiores empresas do mundo, e muito provavelmente os seus dados também foram roubados. E nesse vídeo eu vou te explicar como verificar se os seus dados foram roubados, o que fazer após descobrir que seus dados foram roubados e como se proteger para os seus dados não serem roubados. Então, antes de continuar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com tudo. Primeira coisa que você precisa saber é que teve, recentemente, o maior vazamento de dados do mundo, 26 bilhões de registros. Eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Primeiro, foram encontrados 12 terabytes de informações que abrangem 26 bilhões de registros. Só pra você ter noção do tamanho desse número, hoje no planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas, ou seja, 26 bilhões de registros. E de empresas como LinkedIn, Twitter, Weibo, que é muito forte na China, Tencent, que é a dona do TikTok. Os dados da Tencent não quer dizer que foi os dados do TikTok em si, porque ela é dona, mas não quer dizer que ela tinha acesso aos dados, e ela tem várias operações utilizando a marca Tencent lá na China, então possivelmente não foi diretamente os dados do TikTok que foi vazado, mas é possível que tenha sido vazado também, perfeito? Então é muito importante que você verifique se os seus dados foram vazados, que é muito provável que tenha sido. Foram encontrados 26 bilhões de registros, como eu falei, em 3.800 pastas. E além desses dados comuns, ou seja, das nossas informações, das informações de pessoas comuns, também foram vazados registros de diversas organizações governamentais, como por exemplo Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Filipinas, Turquia, entre outros países. Ou seja, a situação está bem complicada. E essa aqui foram as principais empresas que tiveram os dados vazados: Tencent, Weibo, MySpace, Twitter, Deezer, LinkedIn, MyFitnessPal, Adobe, entre outras, Badu, entre outras empresas muito relevantes e com muitos usuários no Brasil e no mundo. E agora eu tenho uma informação positiva para você e uma mais ou menos. Primeira informação positiva: você tem tempo para se defender. Por quê, Floriano? Se vazou ontem, hoje já não seria atacado? Não, porque o foco dos bandidos, principalmente agora, é nos países mais desenvolvidos, por exemplo, Europa e Estados Unidos. Por quê, Floriano? Porque lá eles operam euro e normalmente as pessoas lá têm muito mais dinheiro do que aqui no Brasil. Então eles vão focar lá primeiro, aquela parcela vai ter um nível de ataque muito mais alto e depois eles vêm aqui para o Brasil, porque o Brasil tem um nível de renda menor. Ou seja, você tem tempo para alterar suas senhas, você tem tempo para fazer medidas para se defender e não se prejudicar com esse roubo e basicamente dos seus dados terem vazados, tá bom? Primeira coisa, como que você faz para verificar se algum dado seu foi vazado? Você vai entrar aqui e você vai colocar o seu e-mail. Eu coloquei o meu e-mail, olha o que apareceu. Basicamente, 4 empresas diferentes vazaram os meus dados. Empresas até que não estão nessa lista. Por quê? Basicamente, esse site aqui, ele criou um banco de dados gigante de todos os dados que estão sendo vendidos ou disponíveis de graça na Deep Web. Ele consolidou tudo isso no banco de dados e quando você coloca o seu e-mail ou o seu número aqui, ele vai lá e checa nesse banco de dados. Basicamente, o meu e-mail aparece em 4 bancos de dados, ou seja, teve 4 vazamentos que vazaram o meu e-mail. E qual que é a parte mais importante quando você descobre isso? Primeiro, se foi algum banco que vazou seu e-mail, é extremamente preocupante. Se foi alguma conta que tem movimento financeiro, é extremamente preocupante. Foi alguma conta que você tem crédito, pode comprar, pegar dinheiro emprestado, é extremamente preocupante. Você tem que trocar aquela senha, avisar a empresa imediatamente. Se foi alguma empresa secundária, por exemplo, você utiliza aquele e-mail para fazer login em alguma conta, por exemplo, uma conta do Strava, que é um aplicativo de corrida. Você vai lá e você utiliza seu e-mail. Não é tão perigoso se a sua senha que você utiliza no Strava não é igual à sua senha do banco, ou à sua senha do e-mail, ou à sua senha do Facebook, ou à sua senha do Instagram, que são ferramentas que eles gostam de acessar, porque eles conseguem utilizar essas ferramentas para aplicar outros tipos de golpes, não necessariamente te roubando. Por exemplo, utilizar seu Instagram para anunciar que você está fazendo Pix e devolve o dobro, como várias vezes ocorrem ataques assim na internet, você vê até colegas, parentes seu caindo nisso. E muitas vezes é desses vazamentos de dados que as pessoas conseguem as informações para fazer esses ataques. Então beleza, é só você colocar o e-mail aqui e clicar check que vai aparecer exatamente essa informação. E também você pode colocar o seu número. Como que você coloca o seu número? A primeira coisa que você vai colocar é o DDI, que é basicamente o código internacional e no caso do Brasil é 55. Em seguida você vai colocar o seu DDD, que no meu caso eu vou colocar 11. E em seguida você vai colocar seu número. Aqui eu vou inventar um número qualquer, tá? E depois que você inventa seu número, você inventa, você coloca seu número verdadeiro,
se ele clica check. E uma coisa que é muito importante, se o seu número vazou, aí é um pouco mais complexo. Por quê? Porque aí você tem que entrar em contato com a tua operadora, você tem que avisar que o seu número foi vazado e que pode alguém tentar fazer alguma coisa. Só que apenas com o número, eles não conseguem fazer muita coisa. Eles têm que ter influência dentro da sua operadora ou qualquer coisa do tipo. E lembrando que o foco deles não vai ser Brasil, vai ser Europa, vai ser Estados Unidos. Então, provavelmente, se o número vazou, não é tão preocupante dependendo de qual empresa vazou. Então, você observa qual empresa vazou e você pensa, essa empresa tem muito mais dado relevante, tem meu CPF, tem tudo, que eles possam ligar para a operadora para fazer a transição. Porque basicamente esses dados estão disponíveis na internet e esses bandidos vendem esses dados. Então, possivelmente, eu tô falando que não vai ser o foco aqui dos bandidos internacionais, mas a gente tem bandidos nativos brasileiros, que eles focam em dar golpes em brasileiros. Então, pode ser que eles comprem uma tranche para começar a aplicar esse golpe. Por exemplo, já conheci várias pessoas que tiveram celular... Eu conheci não, na verdade teve vários influencers que eu sigo que tiveram celulares coronados, aí teve que fazer BO, aí teve um monte de problema para conseguir corrigir isso. E muito provavelmente foi algum tipo de vazamento desse que vazou uma sequência de informação. O bandido ligou para a operadora, tinha todas as informações do usuário e simplesmente se passou pelo usuário e fez o roubo do chip. E desfazer essa transação demora e é muito trabalhoso. E nesse meio tempo, às vezes você perde muita coisa. Por quê? Normalmente a validação de 2 fatores está no seu número, ele manda SMS, ele consegue acessar o seu e-mail. Acessando o seu e-mail, ele consegue acessar muito provavelmente seu banco, se ele tem o seu CPF. Então, realmente, é uma estrutura que é muito prejudicial. E agora vamos para como você pode se defender. Aqui eu já dei algumas sugestões e agora eu vou dar mais algumas sugestões. Primeira coisa, descobriu que a sua conta foi vazada, seu e-mail foi vazado. Você vai entender se aquela senha que você utilizava nessas plataformas que vazaram, você utiliza em outras ferramentas, principalmente ferramentas que possam te gerar algum tipo de danos. Utilizo. Troque todas as senhas, não utilize mais aquela senha que foi vazada, porque o bandido vai colocar aquela senha, aquele seu e-mail em um bot e vai tentar em várias plataformas automaticamente para ver se acerta. No que ele acessar, ele vai realizar o ataque, ou seja, é um bot, não é um indivíduo tentando. No caso da operadora, é um indivíduo tentando, mas em caso de outros tipos de sites, é um bot que tenta em escala, em massa. E daqui a pouco, essa questão da operadora provavelmente vai ser feita com inteligência artificial também, e eles vão conseguir escalar ainda mais os ataques, por isso que você precisa tomar muito cuidado. E então é basicamente isso que você tem que fazer caso o seu e-mail e caso o seu número tenha sido fraudado, vazado, você pode ativar a validação de 2 fatores, que é muito relevante para quando você trocar, colocar um código PIN para quando alguém for cadastrar seu chip, ele ter uma senha para cadastrar seu chip. Isso é muito relevante, extremamente relevante, para ninguém conseguir roubar seu WhatsApp, para ninguém conseguir roubar o seu chip, isso é extremamente relevante. E também, você pode simplesmente trocar de número também, mas eu acho que não é a parte principal, porque dá muito trabalho trocar de número. Outro ponto que eu gostaria de avisar vocês, que tá agora tendo um novo tipo de ataque, que esse ataque agora tá sendo principalmente nos estados, nos países que são de primeiro mundo, que é basicamente o roubo de cookies. Basicamente, quando você entra no seu banco, você tem lá o cookie que você mesmo, sem você ficar digitando a senha toda hora. E isso ocorre, é muito perigoso, porque às vezes eles conseguem colocar um vírus dentro do seu computador que copia esse cookie, cola na máquina deles, e eles conseguem se passar por você sem precisar necessariamente ter sua senha, ter seu e-mail, ter validação de fatores. Eles burlam tudo. E esse é o grande perigo de agora, isso que está acontecendo agora. Só que isso, eles precisam conseguir invadir a sua máquina, eles precisam colocar um vírus. Então, se você tem antivírus, se você não tem costume de baixar programas obscuros, muito provavelmente esse dano não vai te alcançar. Mas tem que saber que não é apenas o vazamento de dados, às vezes apenas o vazamento dos cookies já te prejudica e já pode te causar muito dano financeiro. Então, se você chegou até aqui e esse vídeo te agregou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Um abraço!